Amém. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Amém? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Só essa frase, a gente quer começar com ela hoje. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Na verdade, o apóstolo Paulo está se referindo a Deus, não é? Fiel é aquele que te chama, o qual também vai fazer na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar esse momento diante de Ti, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem algo tremendo para fazer na vida de cada um. O Senhor tem algo, Deus, maravilhoso para mudar nas nossas vidas, para trazer cura, restauração, para trazer, Deus, propósito, para trazer direcionamento, para trazer mudança, porque Evangelho, Pai, o Evangelho é mudança, não é? Nós cremos que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, então é mudança, é transformação, e a cada dia o Senhor está trabalhando, a cada minuto, cada circunstância. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Ó Pai, então nós cremos que o Evangelho é mudança. Nós cremos, Deus, que a palavra do Senhor, ela nos confronta. A palavra do Senhor, Deus, ela nos exorta, ela nos edifica. Senhor, ela nos corrige. Então nós queremos preparar o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer, que seja, Deus, um tempo de bênção sobre cada vida, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então essa frase de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, é uma frase curta. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Mas esta declaração do apóstolo Paulo, na verdade, ele faz uma declaração, ele faz uma afirmação. Aquele que tem chamado vocês é fiel e vai fazer. Amém, irmãos? Essa pequena declaração, ela contém dois aspectos, pelo menos, que são, assim, uma verdade no mundo espiritual. Primeira coisa que eu queria destacar é que há um chamado, aquele que vos chama. Ou seja, há um chamado de Deus para a igreja. Aqui Paulo está escrevendo para a igreja, depois que ele falou tanta coisa e deu tanta assim, direção para aquela igreja, para a realidade que eles estavam vivendo, para as dúvidas que eles tinham. Então, depois que Paulo escreveu para eles, ele termina com uma declaração, fala assim: olha, Deus tem chamado vocês. Deus tem chamado vocês para viver isso que eu escrevi. Depois você pode ler essa carta com calma. Não é? Mas assim, há verdades ali, há situações ali que Paulo coloca e fala assim: Deus tem chamado vocês. Irmãos, e quando o Senhor diz que tem nos chamado, é com um propósito. Amém, irmãos? Assim, tem dia que eu fico, não vou dizer que eu fico nervoso, mas talvez já tenha acontecido com você também, mas eu fico assim meio desconfortável. Né? Eu estou sentado lá na sala, às vezes tocando violão, às vezes estou lendo alguma coisa, ou então estou no computador vendo alguma coisa, aí a Adriana está longe, assim, no quarto, ela grita: Marcelo! Eu escuto de longe. Sabe quando você escuta de longe alguém gritando seu nome? Aí eu paro de fazer o que eu estou fazendo, boto o violão assim, no suporte, aí eu vou lá, a porta está fechada normalmente, eu abro a porta. O que foi, amor? Ela olha para mim assim: acho que não é nada, não. Quem já viveu isso? Só eu, irmãos. Você também, todos nós já vivemos isso, né? Às vezes eu também chamo, ela vem, sai lá de onde ela está, para de fazer o que está fazendo, ela vem: o que foi? Aí eu digo: não é nada, não. Irmãos, só a gente que chama o outro para falar que não é nada, amém? Deus não te chamou para dizer que não é nada. Amém? Deus não chamou a gente: não é nada, não. Não, irmão, Deus chamou você para mudar a sua vida. Amém? Deus tem um chamado para nós para fazer algo maravilhoso. Deus tem um chamado, querido, assim, aquele que te chama. Ou seja, esta frase indica que o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para você, o Senhor olhou para a minha vida, olhou para a sua vida, olhou para a minha família, olhou para a minha situação, e quando Ele olhou para mim, para o meu pecado, para tudo aquilo que estava ruim, Ele olhou para mim, Ele me amou e falou assim: Marcelo, vem cá. E a hora que eu fui, havia um propósito. Amém? Então, o chamado de Deus para mim e para você, na verdade, é um chamado para mudança, é um chamado para viver algo maravilhoso. Aquele que te chama,
irmãos, há um chamado sobre a nossa vida. E também ele fala assim, aquele que vos chama, fiel é o que vos chama. Então aqui fala do chamado, mas também fala da fidelidade de Deus para com aquele que responde ao seu chamado. Amém, irmãos? Então presta atenção, Deus te chamou para viver uma mudança, e Deus é fiel. Se Ele está propondo algo para você, Ele não vai deixar você sozinho, querido. Quando Ele chamou o povo do Egito, para sair, o povo de Israel, para sair do Egito, e para ir lá para a terra prometida, Deus foi com ele. E quando o povo pecou, mesmo no pecado, naquela confusão que tinha, Deus criou ali, mandou fazer o tabernáculo, eu estarei com vocês, eu vou ficar com vocês. Povo de dura serviço, irmãos, um povo difícil e complicado, mas Deus falou para Moisés, faz aí uma tenda, faz um tabernáculo, constrói uma arca, porque a minha presença estará com vocês. E Deus estava com eles no deserto, Deus ficou 40 anos com ele no deserto. Amém, irmãos? Deus é fiel, estava com eles nesse propósito. Amado, hoje eu estava vendo uma ministração do pastor Luciano Subirá e eu achei muito engraçado. E eu falei assim, por que você acha que o Espírito Santo habita dentro de você? Será que é porque não tinha lugar lá no céu para ele ficar, então ele veio morar dentro da gente? Eu achei engraçado, irmão, gostei. Será que o Senhor não tinha onde ficar, então vamos morar dentro do crente para não pagar aluguel? Se é por isso que o Espírito Santo mora dentro da gente, irmãos? Não. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E lá no Antigo Testamento, Deus falou assim, eu colocarei um Espírito novo dentro de vocês. Vou colocar um coração novo, serei o seu Deus, habitarei com vocês. Jesus falou assim, olha, se você crê em mim, aquele que crê na minha palavra, eu, Pai, nós vamos amá-lo. E o Pai vai enviar o Espírito Santo. Faremos habitação nele. Somos santuário do Espírito, amém, irmãos? Ou seja, há um chamado e há um Deus fiel que vai nos ajudar a viver aquilo que temos. Isso é maravilhoso, querido. Quando você olha para um chamado é para alguém que você tem um propósito para ele. Eu sei que talvez aqui tem alguns empresários e você provavelmente tem alguns funcionários. Quando você chama um funcionário, você fala assim, quem que eu vou chamar? Lá no seu grupo de relacionamento, você pensa assim, puxa vida, acabou aqui o pó de café, eu preciso que alguém vá buscar o pó de café. Quem que eu vou chamar? Aí você pensa assim, normalmente a gente chama aquele que é mais capacitado, né, irmãos? Aquele que é mais esperto, aquele que vai mais rápido, aquele que tem mais disposição, não é verdade? Não é? Mas Deus chamou a gente, irmãos, olhou para nós, pecador, e falou assim, eu vou chamar esse cara mesmo, quebrado, ruim, pior que arroz de terceira. Sabe aqueles arroz cachorrão? Quem já viu arroz cachorrão? Vocês nunca viram, irmão? Tem supermercado que tem arroz cachorrão, aquele que você fazia para o cachorro. Aquele arroz quebrado, ruim, irmão. Que ninguém usa para nada, não serve para nada. Assim éramos nós, o Senhor olhou para nós pecadores, mas eu vou chamar esse cara, sabe por quê? Porque toda a glória vai ser minha, a vida dele vai ser transformada e eu vou usá-lo para a minha glória. Amém? Eu me sinto um privilegiado, irmãos, de ser chamado pelo Senhor. Eu me sinto um privilegiado, porque eu não me chamaria. Eu chamaria outra pessoa, mas Ele decidiu me chamar. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer para Deus assim, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Estou aqui. Amém? Primeira coisa que eu quero falar é sobre o chamado. Irmãos, eu quero dividir o nosso chamado em 3 áreas. Mas eu quero dizer, irmãos, que o Senhor nos chamou para viver um pacote. É um pacote de bênção. E o propósito de Deus acompanha o chamado que Ele fez para nós. O propósito de Deus de mudar a nossa vida, de fazer algo maravilhoso, de fazer algo que está além da nossa imaginação. É para viver um pacote, querido. Você não foi salvo para viver no seu egoísmo. Eu não fui salvo. Bom, agora eu estou salvo, então agora eu vou ficar aqui. Não é? Se esse fosse o propósito de Deus, só salvar você, irmãos, por que você não morreu e já não vai para o céu? Todo mundo que se converte devia morrer e ir para o céu. Não, mas não é verdade. A gente se converte, entrega a vida para Jesus e o Senhor quer fazer algo através de nós. Revelar a sua glória, revelar o seu amor, revelar o seu poder, mudar a nossa história, tocar vidas, tocar gerações, mudar situações através de nós. Então, o chamado de Deus não é um chamado simplesmente para eu viver bem. O chamado de Deus para mim não é simplesmente para eu ser abençoado. Tudo isso é verdade e faz parte.
mas o chamado de Deus é um pacote. Então, eu dividi em 3 coisas. Primeira coisa, na minha área pessoal, a minha vida, eu e Deus. Irmãos, eu me converti em 1990. Em 1990, eu e a Adriana, nós fomos fazer parte de um grupo de casais para estudar a palavra junto. A primeira aula que foi dada naquele grupo de casais, eu lembro até hoje, eu não sei se a Adriana lembra. Até hoje eu lembro, era uma apostilinha, naquela época eu passava no mimeógrafo, irmãos. É mimeógrafo que tem aquele negócio, tem aquele cheiro? É, né? Passava, ficava aquele roxo. Os mais antigos aí lembram, né, irmãos? Os mais novos não. Né? Aquele negócio cheiroso, passava naquele negócio lá. Eu lembro da aula. A aula chamava Eu e Deus. E era uma aula para casais. E aquilo mexeu comigo porque eu era novo, convertido, eu estava começando no Senhor. Mas eu lembro que aquela aula dizia assim, para o seu casamento ir bem, para a sua família ser abençoada, precisa haver um relacionamento eu e Deus. Você tem que estar bem. Quando você estiver bem, as outras coisas vão funcionar. Amém, irmãos? Eu lembro até hoje. Então eu falei que o nosso chamado, a primeira coisa é a área pessoal. A segunda área que eu quero falar é sobre a área familiar. E a terceira área que eu quero falar é sobre a área ministerial. Então vamos começar, amém, irmãos? Pelo começo. Primeira coisa, nosso chamado na área pessoal. O que é isso, pastor? Um chamado na área pessoal. É na minha intimidade, na minha identidade, é na minha personalidade, é na minha individualidade. Deus está preocupado comigo, irmãos, a salvação é individual, amém? Filho de crente não é crentinho, amém, irmãos? Não é? Tem gente que acha que filho de crente é crentinho. Não é, você precisa ganhar seu filho para Jesus. Você precisa mostrar para ele que a salvação é individual. A responsabilidade é individual. Eu vou responder diante de Deus pelos meus atos. Amém? Você vai responder diante de Deus e diante dos homens pelos seus atos. Então, a minha vida, a minha intimidade, a minha identidade precisam de uma reformulação de Deus quando Ele me chama, nesse chamado pessoal. A primeira coisa que eu creio que acontece quando o Senhor nos chama, começa com uma revelação da obra de Jesus por nós e em nós. Não é? Eu li aqui hoje que o Senhor apresentou ali na ceia o sangue, este é o sangue da aliança. O pacto de Deus, o acordo de Deus, a aliança de Deus conosco é feita através do sangue de Jesus. Então há uma aliança que temos com Deus, há um acordo que temos com Deus. O sangue de Jesus, irmãos, é precioso, foi derramado por mim e por você. Então lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, eu vou ler aqui rapidamente. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, a aliança que temos com Ele. O seu sangue nos resgatou da nossa maneira antiga de viver, das coisas que nós aprendemos, né? Naquela época com os pais, porque as famílias eram o clã, né, era mais importante. Naquela época eles viviam em famílias. Hoje as pessoas vivem mais em sociedade, né? Ainda que vivamos em família, claro, não é? Mas hoje, naquela época, a família tinha como se diz, uma importância maior na formação. Hoje as crianças são formadas pela escola, pela sociedade, pelo tablet, pela internet, um monte de coisa, né, irmãos? Mas a verdade aqui diz o seguinte: nós tínhamos uma maneira de viver, nós tínhamos uma maneira de caminhar. Nós tínhamos um legado que recebemos. E aqui Paulo diz que o sangue de Jesus, ele nos resgatou. Fomos resgatados pelo precioso sangue, desse fútil procedimento, da maneira como vivíamos, daquilo que você pensava. Então a obra de Cristo em nós é mudar a nossa mente. A obra de Cristo em nós é mudar a nossa maneira de ver as coisas. A obra de Cristo em nós é perdoar os nossos pecados. Não é? O chamado pessoal inclui a revelação de quem é Jesus e quem eu sou nele. Muda a nossa identidade, muda a nossa maneira de ver a vida, muda a nossa maneira de enxergar as coisas,
muda a nossa maneira de enxergar os desafios, muda a nossa maneira de enxergar o pecado, muda a nossa maneira de ver as coisas. Irmãos, tem gente que acha que tem pecado que não tem problema. Não, mentira, não tem problema. Tem gente que acha, irmãos, que adulterar não tem problema. Tem gente que acha que roubar não tem problema. Quando eu falo gente, tem gente na igreja que acha que enganar o outro para ter uma vantagem. Todo mundo faz isso. São cristãos, infelizmente, que têm procedimentos. Tem gente que acha que não perdoar não tem problema, mas eu não vou perdoar porque o cara ele não merece ser perdoado, não. Não é? Quando a Bíblia fala que a gente tem que abençoar os nossos inimigos, pagar o mal com bem, tem gente que paga o mal com o mal, tem gente que amaldiçoa os inimigos. Sabe aquele cara que te dá uma fechada no trânsito, que você tem vontade de amaldiçoar ele? Não faça isso, meu irmão. Pague o mal com o bem. Se ele fechar você, não buzine. Pisca o farol e fala para ele, vai com Deus, Deus te abençoe. Pague o mal com o bem. Amém, irmãos? Não é? Por quê? Porque nós relativizamos o pecado. Mas quando o Senhor trabalha em nós, irmãos, aí é diferente. Por que é diferente? Porque quando nós entendemos que esse chamado, ele entra na minha vida pessoal, Deus trabalha em nós, nós começamos a ver a coisa de uma maneira diferente. Aquelas coisas que pareciam que não tinham problema, começam a ter. Por quê? Porque o chamado de Deus está operando no nosso coração. Quando você entende que há um chamado para mudança, quando você entende que há um chamado para viver em novidade de vida, quando você entende, irmãos, que o chamado de Deus na sua vida pessoal, você e Deus, não tem a ver com o que a sua esposa vai fazer, não tem a ver com o que o seu chefe vai fazer, não tem a ver com aquilo que o seu pai e sua mãe irão fazer, não tem a ver com o que o seu marido vai fazer, não tem a ver com o que os seus filhos vão fazer, tem a ver com o que você vai fazer diante de Deus. Eu e Deus, é o meu chamado, é aquilo, eu sou chamado, irmãos, para viver uma novidade de vida, para viver algo novo, para viver algo diferente. Eu entendo que Deus me chamou, e eu entendo que Ele me chamou, e Ele, quando eu cheguei perto dEle, Ele não falou assim, olha, não é nada não, pelo contrário, quando chega, fala, o que foi, Senhor? Eu tenho algo para fazer na sua vida. Amém? Irmãos, que coisa tremenda, quando eu comecei a entender que Deus tinha coisas para fazer na minha vida. Que coisa linda, irmãos. Quando eu comecei a entender que Deus queria mudar a minha maneira de ser, Deus tinha perdoado os meus pecados, quando eu comecei a entender que a maldição, que havia sobre a minha vida foi cancelada na cruz, quando eu comecei a entender que eu não precisava mais estar preso na mentira, em vícios, nada, não precisava mais, sabe por quê? Porque Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, onde eu tenho a redenção dos pecados. Irmãos, quando eu entendi que era um chamado para a liberdade, quando eu entendi que era um chamado para adorar a Deus, quando eu entendi que era um chamado para viver em santidade, eu me alegrei. Irmãos, eu me alegrei, sabe por quê? Porque eu nunca imaginei que poderia ter uma vida como eu tenho hoje, como eu tenho tido há 30 anos quase. Nunca imaginei que fosse capaz de viver uma vida na presença do Senhor. Amém, irmãos? Quem que nunca errou? A gente erra. A gente tropeça, a gente cai, mas o Senhor nos levanta, porque Ele é misericordioso, Ele está comigo, Ele é fiel, Ele me chamou assim, eu vou fazer na sua vida, Marcelo, eu vou fazer. Ele nos chamou, querido, para uma mudança de mentalidade, amém? Ele te chamou para uma mudança de mentalidade, uma revelação do amor dEle, e da obra de Jesus faz toda a diferença, meu irmão. Eu vou pedir para você fechar o seu olho por um minuto. Feche seu olho por um minuto. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Deus chamou você para mudar a sua mentalidade. Você tem mudado a sua maneira de pensar? Irmãos, é maravilhoso pensar como Deus pensa. É maravilhoso enxergar como Deus enxerga. É maravilhoso ver como Deus vê.
Ele nos chamou, querido, Ele te chamou, sabe por quê? Porque eu e você precisamos de uma mudança. Ele não nos chamou à toa. Aquele que não precisa de mudança, Ele não chama. Ele não veio chamar os sãos, mas veio chamar os doentes. Amém? Ele falou assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando começaram a questionar Jesus, que Ele almoçava com prostitutas, que Ele sentava com os publicanos, que Ele andava com os pecadores, e as pessoas que se achavam santas começaram a questionar. Ele falou assim, eu não vim aqui para chamar os sãos, mas eu vim para chamar aqueles que precisam de uma cura, que precisam de uma transformação, que precisam de uma libertação, que precisam de uma vida nova. Esse é o chamado, irmãos. Amém? Você foi chamado para ter uma vida nova. Isso não é maravilhoso, irmão? Eu acho maravilhoso. O segundo chamado que eu quero dizer é o chamado familiar. Irmãos, Deus tem um propósito com cada família. Então, primeiro, Deus muda a nossa vida. Deus muda a nossa vida. Depois, irmãos, a mudança que Deus faz em nós, nós começamos a entender que Deus tem um propósito para a nossa família. Deus tem um propósito. Quando você olha, irmãos, quando Noé entrou na arca, entrou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Deus chamou todo mundo. Quando Jacó desceu para o Egito, desceu com todos os seus filhos, com todos os seus netos, com genro e nora, com todo mundo, desceu todo mundo. Foi toda a família. Deus tem um propósito na família. Deus tem um propósito de causar um impacto na nossa família. Em primeiro lugar em mim. E depois nos nossos familiares. Primeiro lugar em mim. Embora muitos dos nossos familiares talvez ainda não obedeçam ao Evangelho. Mas agora, irmãos, eles sabem que o Evangelho é verdade. Sabe por quê? Porque o Evangelho mudou a sua vida. Amém, querido? Eles sabem que é verdade. Porque você foi mudado. Você foi transformado. Irmãos, se você é pai ou mãe, Deus tem um propósito na sua família. Ele quer usar a sua vida para impactar os seus filhos. Não é? Quando eu comecei a cuidar dos jovens, meus filhos eram pequenos. Já contei isso aqui algumas vezes. Sempre que eu ia para os acampamentos, eu acordava mais cedo, pegava o violão, e ia para um lugar isolado, pegava o violão e ficava tocando lá. Irmãos, um dia eu peguei o violão, comecei a tocar, chegou um rapaz que eu nunca tinha visto, tinha visto, mas não tinha conversado ainda. Chegou um rapaz, sentou do meu lado, eu tocando violão. Imagina eu tocando, vocês nunca viram, não tiveram o desprazer, de alguns já tiveram, né? Eu toco mal, né, irmão? E eu comecei a tocar violão, o irmãozinho chegou, sentou do meu lado, eu assim, comecei a cantar, falei assim, nossa, estou cantando aqui, arrebentando no violão, né? O irmão está aqui curtindo. Esse irmão era o Rodrigo, cara. O cara toca tudo, é músico. Na época eu não sabia, né? Depois que eu fui descobrir, que vergonha, devia ter dado o violão para ele tocar, né, irmão? Mas tudo bem, não tem problema. O que eu quero dizer é o seguinte, que todo acampamento, até hoje eu faço isso, nos acampamentos de carnaval, eu acordo mais cedo, pego o violão, vou para um lugar, vou adorar a Deus. Quando estava com os jovens, eu fazia isso. Não é? E um dia, irmãos, os anos foram passando. Um dia eu acordei mais cedo, e fui procurar o meu violão não estava lá. E era tipo assim, umas 6 horas da manhã. E o Rodrigo estava comigo nesse dia. E eu cheguei a pegar meu violão não estava lá. Eu dei uma olhada de lado assim, meu violão estava com a Flávia, a minha filha. Pegou o meu violão e ela estava lá no cantinho, adorando a Deus. Irmão. Eu tenho um ciúmes do meu violão, irmãos. Mas aquele dia eu fiquei feliz, cara. Sabe por quê? Porque a minha atitude impactou a vida da minha filha. Eu falo para elas, tanto a ela e a Fernanda cantam muito bem, falo que elas aprenderam comigo. Não é? Porque quando a Adriana engravidou, eu tocava violão, assim, elas ficavam mexendo dentro da barriga. A gente tocava violão, você chegava em casa, sentava na cama, ela falava assim, é verdade, pai, aprendi como não cantar, né? Mas aprenderam. Não é? Então eu adorava a Deus, as duas deitavam para dormir, irmãos. Quantas e quantas vezes eu sentava na cama com o meu violão, enquanto as duas estavam deitadas para dormir, e eu ficava ali adorando a Deus com a luz apagada, e ficava dando cânticos espirituais, cantando em línguas. Se você quiser cantar qualquer louvor bem velho, e elas conhecem tudo, porque eram os que eu sabia tocar, tocava aquelas músicas velhas, irmãos, e elas cantavam comigo até dormir. Tinha vezes que elas dormiam, e eu continuava ali adorando a Deus, a presença de Deus enchia o quarto delas. Quantas vezes nós 3 chorávamos? Quantas vezes, irmãos? Sabe por quê? Porque a sua atitude como pai vai impactar a vida do seu filho.
Hoje elas são adoradoras. Por quê? Porque a nossa atitude muda a vida do seu filho. A nossa atitude muda a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é verdade? A palavra não fala isso, irmãos? A mulher sábia é o quê? Edifica a sua casa. Não está falando de uma edificação de tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra, não. Está falando de uma edificação espiritual. Está falando de uma edificação abençoada. Irmãos, há histórias que nós conhecemos aqui de pessoas que impactaram a família toda. Eu e a Adriana nos convertemos, toda a família dela se converteu, o pai, a mãe e os 3 irmãos se converteram. Amém, queridos? A minha irmã mais velha, a Regina, que é pastora hoje, mora nos Estados Unidos, ela se converteu, começou a orar por nós. Depois dela veio a Tânia e o pastor Silvio se converteram. Depois eu, a Adriana. Por último, o Gonçalo e a Cristiane. A Cristiane já partiu, está na glória com o Senhor. Todos se converteram. Os filhos todos na igreja, servindo a Deus. Porque alguém se converteu. Meus pais se converteram, meu pai e minha mãe também. Famílias sendo impactadas, irmãos. Então, se você é pai ou mãe, Deus vai impactar a sua casa, a sua vida, a vida dos seus filhos através de você. Querido, Deus tem um chamado para a sua família. Não perca de vista o que Deus pode fazer na sua casa, através da sua vida. Seja amoroso. Não perca a oportunidade de abençoar o seu marido. Não perca a oportunidade de abençoar a sua esposa. Irmãos, está friozinho hoje. Eu fiz um leite com um Nescau bem quentinho para mim, e sentei lá, né, e comecei a tomar, e a Adriana dá um golinho, sabe, irmão? Não queria dar, né? E eu falei assim, está aqui, amor. Ela falou assim, não, deixa o final para mim. Eu falei assim, não, o final não vou deixar, deixa o final. Quem concorda que o final é o mais gostoso, irmão? Eu falei, toma um golinho, mas deixa o final para mim, falei para ela. Aí ela tomou um golinho e deixou o final para mim. Aí depois eu passei ali, ela estava sentada lá, estava fazendo um negócio que ela estava resolvendo. Aí eu olhei para ela assim, meu amor, você quer que eu faça um leite com Nescau quentinho para você, igual fiz para mim? Ela me deu um sorriso assim, você faria? Eu falei assim, é claro, meu amor, que eu faria. Você quer? Ah, então eu quero. Eu fui lá, irmãos, botar um copo de leite uma caneca, no micro-ondas, e misturar 2 colheres de Nescau. Dá trabalho, irmão? Não dá, mas precisa ver a alegria dessa mulher. A hora que eu cheguei lá com a caneca, com o Nescau quente, irmão. Irmão, uma coisa simples, que, vamos falar a verdade, que eu e você, nós deixamos de fazer. Nós deixamos de fazer. Não perca a oportunidade de fazer algo abençoado. Pode ser hoje ainda. Quem diz amém? Quem gostaria de chegar na sua casa, o seu filho, pai, vou fazer um chocolate quente para você. Já pensou, irmão? Daqueles chique com leite condensado, assim, ó. Não é? Creme de leite e tal. Irmãos, não perca a oportunidade de abençoar, de ser amoroso. Sabe por quê? Porque uma atitude sua em Deus, irmãos, vai mudar a história da sua família. O chamado de Deus para a sua família, para ser uma família que vai impactar outras, que quando as pessoas chegarem na sua casa vão ficar impactadas, assim, nossa, mas como que é assim aqui? Que lugar diferente esse, nossa, como vocês se respeitam, como vocês são carinhosos uns com os outros. Aí você vai falar, sabe por quê? O Evangelho entrou na minha casa, mudou a nossa história. Irmãos, você que tem filha, eu canso de falar isso, você que tem filha, você gostaria que o marido dela tratasse a sua filha da maneira que você trata a sua esposa? Você que tem filho, você é mulher, você que tem filho, você gostaria que a esposa do seu filho tratasse o seu filho como você trata o seu marido? Irmãos, nós não percebemos que as nossas atitudes, elas têm impacto em gerações futuras. Irmãos, que as nossas pequenas atitudes, elas vão causar impacto. São sementes. São sementes, irmãos. Sementes de amor ou sementes de ódio? Sementes de bênção ou sementes de maldição? As sementes estão nas nossas mãos. O que é que nós estamos semeando? Irmãos, o Senhor nos chamou para ter uma vida que vai impactar outras.
Jovens, preste atenção, você tem que impactar a vida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus primos, com o poder de Deus na sua vida. Irmãos, tem história aqui de crianças que foram à igreja com o vizinho, com o parente, e mudaram a história da família toda. Paulo Rogério está dando aula, né? Paulo Rogério, que assumiu o Ministério Infantil agora junto com a Luciana. Ele estava contando para mim, falou assim, eu comecei na igreja, pequeno, e através de mim, toda a história da minha família foi mudada, meus pais vieram para a igreja, minha avó se converteu. Está aqui a mãe do Paulo Rogério, está aqui, é isso mesmo? É isso mesmo, o pai do Paulo Rogério está aqui. Não é isso, seu Paulo? Paulo Rogério começou na igreja criança, toda a família se converteu. Está aqui o Lucas, que é primo. É fruto, irmão, é fruto de uma criança. Sabe por quê? Porque quando você entende que há um chamado de Deus para a sua vida, querido, não há limites. No nosso Deus não existe limitação. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele encontrar um coração disposto, quando Ele encontrar um coração quebrantado, quando Ele encontrar alguém dizendo, eis-me aqui, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai jogar graça, Ele vai jogar poder, Ele vai derramar do seu Espírito, e Ele vai falar assim, eu achei alguém para fazer a diferença. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos! Eu achei alguém, eu vou usar a vida dele, eu vou usar a vida dela, é criança ainda, não tem problema, mas eu vou usar a vida dele. Irmãos, Deus usou a vida da Fernanda, minha filha, para impactar a vida do Fabiano, que hoje é pastor. Sabe por quê? Porque num dia dos encontros de jovens, que eu era pastor na época, o Fabiano estava voltando, estava desviado, foi naquele encontro. Mas quando ele viu a Fernanda, que tinha o quê? 11 anos, se derramando na presença do Senhor, chorando, querendo Deus, buscando o Senhor, ele começou a chorar no lugar que ele estava, sabe por quê? Porque a vida da sobrinha dele impactou o seu coração, mudou a história de uma geração. Hoje o Fabiano está casado, tem 3 filhos, os 3 filhos amam a Deus, a sua esposa está aqui, um casal abençoado, são pastores. Sabe por quê? Porque um dia um pré-adolescente se derramou na presença do Senhor, e o derramar daquela pré-adolescente causou um impacto no coração do seu tio. Você não tem ideia, irmãos. Eu e você não temos ideia do que Deus pode fazer através da sua graça, através da sua glória nas nossas vidas. Nós não temos ideia, irmãos. Há um chamado para a sua família, restaurar a sua família. Deus quer fazer algo maravilhoso, irmãos. Terceira coisa que eu queria falar sobre o chamado ministerial. Não é? Então, mas por que, pastor, o chamado ministerial? Porque, irmãos, ministrar na vida de alguém é servir alguém. Jesus mesmo disse que o maior no reino dos céus é aquele que mais o quê? Mais serve. Aquele que serve é maior. Então, o servir, o ministrar, é aquele que se derrama na presença do Senhor para que Deus possa usar a vida dele para servir outros, para abençoar outros. Jesus mesmo é o nosso maior exemplo. Ele veio o quê, irmão? Para ser servido ou para servir? Ele falou assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus, ele deu a sua vida em resgate de muitos, serviu com a sua própria vida. Morreu a morte de cruz. Irmãos, eu quero dizer para você, nós não podemos olhar apenas para nós, não podemos olhar apenas para a nossa família, não podemos olhar apenas para as nossas coisas, para o nosso bem-estar. Não, eu vou lá na igreja, é uma bênção, eu vou lá, a igreja está limpa. O ministério de louvor já ensaiou, então eu chego lá, eu sento, irmãos, é uma bênção, um louvor gostoso, depois o pastor prega, aí eu vejo lá os irmãos, eu pego e vou embora, que legal, que gostoso, glória a Deus que você está sendo abençoado. Mas eu quero dizer para você, há algo maior, irmãos, servir é melhor do que ser servido. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Servir é melhor, irmão, do que ser servido. Sabe por quê? Porque quando nós estamos servindo, Deus está derramando a sua graça sobre nós. Quando nós estamos servindo a igreja, quando nós estamos servindo pessoas, quando nós estamos servindo irmãos, nós estamos vivendo a palavra, irmãos. Servir. Um cristão saudável tem o desejo de servir.
Amém? Um cristão saudável, ele tem vontade de servir, porque o serviço faz parte da vida cristã. Irmão, o serviço faz parte da vida cristã, faz parte da nova criatura. Se você não tem vontade de servir, querido, alguma coisa está errada. Porque o Evangelho, ele não vem para nós apenas e termina em nós. O Evangelho não é que eu estava conversando com a minha esposa outro dia, ela usou um exemplo assim, eu não quero ser igual ao Mar Morto. A gente estava conversando, ela falou assim, Marcelo, eu quero fazer tal coisa, porque fizeram muito por mim, e eu não quero ser igual ao Mar Morto. O Mar Morto, ele só recebe. Por que o mar é morto? O Mar Morto, sabe por quê, irmãos? Porque ele só recebe água, não tem vazão. Então a água fica tão cheia de sal, porque só recebe, vai evaporando, vai ficando o sal lá. O Mar Morto, ele não tem vida. Por isso que chama morto, né, irmão? Não tem peixe, não tem nada lá. Por quê? Porque ele só recebe. Mas o lugar que tem vazão de água não é morto, tem vida, porque você recebe e a água que vem para você, você vai derramando sobre outras. Aquela graça de Deus que vem sobre você, você derrama sobre o outro. Você não foi chamado para ser represa, irmão. Nós fomos chamados para ser fonte, amém? Quando nós cremos, do nosso interior vai fluir rios de água viva. Não é só receber. Glória a Deus, irmãos, é gostoso receber, eu gosto também. Só receber, Deus me enche, recebe. Ai, Deus, eu quero dinheiro, eu quero prosperar. Glória a Deus, eu também quero. Está certo, irmão? Está errado, não. Vamos prosperar para a glória do Senhor. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Está tudo certo. Mas quando é que você vai abençoar? Quando é que você vai derramar? Quando é que nós vamos servir, irmãos? Quando nós entendemos que é um chamado ministerial, irmãos, essas coisas glorificam a Deus. Há famílias que vão ser transformadas através do seu serviço. Você vai abrir a sua casa para receber um grupo de relacionamento. Irmãos, vidas vão ser transformadas. Sabe por quê? Porque você está dispondo a sua casa, os seus bens. Você está abrindo o seu coração. Os adolescentes vão ser excelentes pais, excelentes mães, excelentes profissionais. Por quê? Porque alguns homens e mulheres de Deus estão aqui no sábado à tarde, ministrando na vida dos adolescentes, enquanto nós estamos descansando. Sabe, o cara trabalha a semana toda, chega no sábado, que ele podia descansar, ele vem aqui para cuidar dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque Deus ama os adolescentes e Deus colocou um amor no coração dessas pessoas para fazer a diferença, para causar um impacto. Não é maravilhoso, irmãos? Nós estamos aqui, tranquilos, ministrando a palavra, ouvindo a palavra, e os nossos filhos estão recebendo agora, porque existem professores que estão lá sentados com ele, ministrando, crendo que aquilo que eles estão falando podem causar uma mudança na vida daquelas crianças. Eles não estão entretendo crianças. Eu tive uma reunião com o ministério aqui, eu fiquei impactado com eles, porque eles não querem entreter as crianças, eles querem ministrar na vida delas. Amém, irmãos? Há uma diferença. A música que nós fazemos aqui na igreja não é para entreter você, irmão. Ai, que música legal, tal. Assim, não, as nossas músicas nós queremos que tenham letra bíblica, são músicas de adoração, é para servir você, para que você possa entrar na presença do Senhor. Amém? Então, irmãos, servir é algo que glorifica a Deus. Não tem como um cristão não ter vontade de servir nunca. Eu entendo, você está num momento difícil, né? Seu filho é pequeno, você talvez, o seu horário de trabalho é complicado, e você não tem como fazer isso. Nós entendemos, é uma fase. Mas, irmãos, alguma coisa você e eu podemos fazer. Entra na rede social, compartilha o vídeo da conferência, pronto, está servindo. Amém? Entra na parte social dos seus amigos, manda um abraço, faz tempo que você não vê. Querido, faz tempo que eu não te vi, como é que você está? Eu não tenho te visto na igreja. O que está acontecendo? Você está bem? Ali, aquele horário, você está tranquilo. Servir, irmãos, Deus está conosco. Segunda coisa que eu quero falar, a primeira coisa foi sobre o chamado, e eu quero falar agora sobre a fidelidade de Deus. Lembrando o texto que a gente leu, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que te chamou, irmão, é fiel. Amém? Também já dei esse testemunho várias vezes. Um dia eu tinha que pregar
Eu estava começando esse negócio de pregar, irmãos, eu estava meio angustiado, estava preocupado, estava nervoso, né? E eu estava no meu trabalho, e eu lembro que eu fui para o banheiro, e ali no banheiro a gente ora, né, irmão? Quem ora no banheiro aqui? Do trabalho? Só eu? Alguns, né? Amém. Então fui pro banheiro, oramos, né? Orei lá, e eu falei assim, Senhor, eu tenho que pregar hoje, Pai, eu estou preocupado, como é que vai ser? Eu lembro que eu falei com Deus, não é? Olhando para o espelho, falando com o espelho, falei assim, como é que vai ser, rapaz? Você vai pregar, e você não sabe nem falar direito, falando comigo mesmo, né? Pedindo a misericórdia de Deus, lavando a mão, olhando no espelho. Cheguei na minha sala, tocou o telefone, era a minha esposa. E ela falou assim, eu estou orando aqui, Marcelo, estou lendo a Bíblia e estou orando. Assim, amor, que bom, que benção. Então, eu estou lendo aqui, eu li um texto. 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus pediu para eu te ligar e ler esse versículo para você. Na mesma hora, eu cheguei na minha sala, abri a porta, tocou o telefone. Era a minha esposa com esse versículo. E eu tinha pedido para Deus, Deus me ajuda. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que a fidelidade de Deus, ela quer nos levar além, irmãos. Quando nós clamamos por ajuda, Ele se mostra fiel. Ele se mostra fiel. Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Paulo escreveu, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completar, porque Paulo tinha certeza, eu estou plenamente certo, eu estou convicto, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida de que aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai completar. Sabe por quê? Porque Paulo sabia da fidelidade de Deus. Paulo sabia que Deus não ia te abandonar. Paulo sabia que Deus não vai me abandonar, porque ele viveu isso, irmãos. Ele viveu essas situações, circunstâncias difíceis. Ele viveu e ele viu a fidelidade de Deus, ele viu a graça, ele viu a cura, ele viu o poder de Deus na sua própria vida. E ele falou assim, olha, eu que sou o maior dos pecadores, eu sou exemplo. Eu sou exemplo de que Deus é bom, Deus é fiel, Deus chamou a mim, pode chamar qualquer um. Amém, irmãos? Então, Paulo falando dele mesmo, e hoje, querido, eu quero dizer para você, a fidelidade de Deus está sobre a sua vida. Está sobre a minha vida. Irmãos, nós precisamos entender que existe um processo. Nós estamos aqui, assim, a gente é mais velho, né? Eu sou do tempo que na minha rua não tinha nem telefone, tinha um telefone só, irmãos. Tocava na casa do vizinho lá. Depois eu lembro que chegou um telefone na minha casa tinha um telefone. Tocava o telefone, a gente atendia, era para não sei quem, que era 5 casas para o lado de lá, irmão. A gente ia correndo chamar o cara lá, o cara vinha correndo para atender o telefone, tinha um recado da mulher dele, aí desligava. E era assim. Eu sou desse tempo, irmão. Hoje não, hoje você quer tudo, você acha que você converte, vai fazer um download de você aqui, você vai ficar na hora, você já virou crente. Não é assim que funciona, irmão. Não é que nem você está lá na televisão, você acessa lá o Netflix ou qualquer coisa, o YouTube, você já aparece o vídeo. Não é assim. A vida cristã não é assim, existe um processo. Existe um tempo, irmãos, existe um caminho. Existe uma vida para você viver. Existe uma busca para que eu e você façamos essa busca. Não é algo que você é instantâneo, que você recebe pronto. Não, agora eu já tenho o Espírito e agora eu vou. Não é assim que funciona, irmãos. Não é. Então esse processo, ele tem algo maravilhoso. Nesse processo tem um chamado e tem a fidelidade de Deus que te acompanha. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque o chamado aponta para nós o caminho. E a fidelidade nos sustenta quando nós não alcançamos. A fidelidade nos sustenta quando nós erramos. A fidelidade nos sustenta quando nós clamamos pela misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus, sabe o que significa? Fiel é aquele que te chama. O que significa é o seguinte, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Deus não vai deixar de fazer a parte dele, irmãos. Não é? Então Deus vai fazer, pastor, é assim, não preciso me preocupar. Não é verdade, irmãos. Deus vai fazer se você crer. Hebreus 11,6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Se você não crê, não tem como Deus fazer. Deus não responde necessidade, Deus responde oração. Deus sabe do que eu preciso.
É verdade, irmãos. Deus sabe do que você precisa. Mas você precisa orar. Amém? Você precisa crer. Deus vai fazer de qualquer jeito? Vai fazer se você quiser, irmão. Você quer que Deus faça algo na sua vida? Lá em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Agora, se você não quiser, o que vai acontecer, irmão? Nada. Você quer Deus na sua vida? Quer? Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Está todo mundo encurujadinho assim. Eu falei assim, gente, daqui a pouco o pessoal, né? Vocês estão ouvindo? Você precisa querer, querido. Se não quiser, não. Se você quiser me ouvir, você vai receber. Não é? Então, irmãos, conhecer a Deus, ter vontade de ser mudado, de ser transformado, experimentar as coisas. Você não pode descansar, você não pode pegar esse texto, fiel é que Ele te chama, o qual também o fará, e fazer desse texto isolado uma doutrina. Deus vai fazer porque Deus é fiel. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, mas eu não estou te vendo, não. Fica tranquilo, Deus vai fazer. Vai fazer, irmão? Você não pode pegar esse texto e tirar ele do contexto. A palavra de Deus, ela soma, você nunca pode excluir um texto, tirar ele e falar assim, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer, mas Deus vai responder a sua fé. Deus vai responder ao seu desejo. Se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor da terra. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, há um chamado e há um Deus fiel que vai nos sustentar nessa caminhada. Irmãos, o que você está esperando? O que é que nós estamos esperando para buscar a Deus com fé, para nós nos lançarmos nessa jornada maravilhosa de viver essas transformações? Irmãos, transformações maravilhosas. O que você está esperando? Quando me converti, irmão, eu queria pregar no Morumbi. Queria. Eu lembro de um pastor olhar para mim, ele ria da minha cara, irmão. Você quer pregar no Morumbi? E ele ria, porque ele já tinha mais tempo que eu. Talvez eu hoje chegasse um jovem para mim e disse, eu quero pregar lá no Morumbi. Talvez eu fosse rir também, hoje. Não é? E esse meu sonho foi caindo, foi morrendo, assim. Engraçado, né? Quando eu olho para trás, eu falo assim, cadê aquele menino que queria pregar no Morumbi? Estou falando de mim para vocês, abrindo o coração, amém? Aí, o pastor Milton esteve aqui e ele mandou um vídeo para mim de algo que eles fizeram lá em Curitiba. Os jovens de Curitiba, da grande Curitiba, se ajuntaram e o ano passado eles lotaram a Arena da Baixada, que é o estádio do Atlético Paranaense. Quantas pessoas? De 40 mil pessoas tinha lá? 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. E esse ano eles vão lotar lá de novo. Vai ser em setembro. Em julho, né? Agora em julho. Eles vão lotar de novo. Só de jovens, irmãos. Tem um evento chamado Descende. Tá certo? Descende. Tem um evento chamado Descende. Quantas vagas? Tinha 60 mil? 80 mil? Quanto? 60 mil ingressos. 60 mil ingressos. Abriu para vender, irmãos. Em 6 horas vendeu tudo. Em 6 horas foram vendidos 60 mil ingressos para lotar o Morumbi de crente. Vai encher de crente lá, irmão. Num evento lá. Nem sabe quem que vai pregar, nem sabe quem que vai cantar, mas existe algo acontecendo. As pessoas estão entendendo que Deus tem nos chamado para um momento diferente. Amém? 60 mil ingressos vendidos em 6 horas pela internet. O que você acha? Para um evento cristão no Morumbi. Então, irmãos, qual é o limite? Qual é o seu limite? Se o Senhor tem chamado você para uma mudança de vida, se o Senhor tem chamado você para uma transformação,
Se o Senhor tem chamado você para mudar a história da sua família, primeiro Deus quer mudar a sua história, e depois Ele quer impactar a sua família. Sabe, gerações serão abençoadas, os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, os filhos dos seus filhos, os netos dos seus filhos vão ser abençoados. Sabe por quê? Porque você tem vida com Deus. Amém, irmãos? Não importa. Talvez você nunca case. Talvez você nunca tenha filho. Mas a sua vida vai impactar aqueles que estão ao seu redor. Irmãos, eu conheci um casal de pastores lá no Chile, amigos do pastor Álvaro. Eu e a Adriana conhecemos, né? Eles já eram senhores, já bem velhinhos. E ela estava já doente, estava assim, próxima mesmo para partir, para estar com o Senhor. Depois eu perguntei para o Álvaro, assim, Álvaro, como é que está aquela pastora? E ele falou assim, então, pastor, ela faleceu depois. E ele contando para mim assim, no enterro dela, o que tinha de gente, eles não têm filhos, não tiveram filhos. Não é? Mas o que tinha de gente, por quê? Porque eles tinham muitos, mas muitos filhos espirituais. Aquele pastor, ele dava aula, velhinho, gente, todo travado, com problema na articulação, tal. Ele dava aula na casa dele para vários pastores, já vários pastores do Chile que iam na casa dele para ouvi-lo falar. Um senhor que dava aula na sua própria casa, que tinha problema de locomoção, mas as pessoas iam lá. Tinha um padre que ia lá estudar com ele sobre libertação. E os outros pastores ficavam bravos. Ele falou assim, deixa o padre aqui, qual o problema? Estamos aqui ensinando a palavra, estamos estudando a palavra. Cheio de filhos, quando morreu a senhorinha, lotado o velório dela. Sabe por quê? Porque aquelas vidas impactaram muitas vidas. E às vezes a gente fica achando que, não, sim, irmãos, não, querido, não se preocupe, deixa Deus te usar. Irmão, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, querido. Deus tem um chamado. Você crê que Deus tem um chamado para você? Ainda que seja pequeno, pastor, é pequeno, não importa. Deus sabe o que faz. Amém? Para Deus não tem pequeno ou grande. Se você cumprir o chamado, o seu galardão está lá, irmão. Não é? O seu galardão está lá. Queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor. Irmãos, eu quero voltar a sonhar. Na verdade, tenho voltado a sonhar já, irmãos. Eu quero voltar a sonhar e sonhar mais coisas. Eu quero sonhar diante do Senhor. Eu quero que as minhas filhas sonhem, meus genros, os meus netos, eu quero vê-los sonhando. Eu quero que a igreja da qual eu sou pastor, que a nossa igreja sonhe, irmãos. Sonhar em enviar missionários. Vamos sonhar, irmãos, em enviar missionários. Talvez o seu filho queira ser missionário. Ah, pastor, mas o meu filho não. Ué. Seu filho talvez queira ser pastor, abandonar a carreira dele, profissional, porque quer ser pastor. Glória a Deus, irmão. O dia que eu falei para o meu pai que eu ia sair do meu trabalho, meu pai ficou triste, que tadinho. Mas você vai sair do seu trabalho? Vou sair do meu trabalho, pai. Mas vai fazer o quê? Vou assumir a igreja. Mas você tem certeza, filho? Falta pouco tempo para você se aposentar. Eu falei assim, não, pai, meu tesouro está no céu. Pastor não se aposenta, não. Aí outro dia eu fui visitar meu pai. Eu falei assim, como é que você está, meu filho? Eu falei, estou bem. E a igreja? Está bem, está bem. Mas a igreja te paga um salário? Eu falei assim, claro, pai, a igreja me paga um salário. A gente está bem, graças a Deus. E se o seu filho quiser ser pastor? Se a sua filha quiser ser missionária? Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem um chamado para você. Um chamado individual. O seu chamado é diferente do seu irmão que está do seu lado. Um chamado para você, para mudar coisas em você que talvez não precise mudar na sua esposa. Para mudar coisas na sua esposa que talvez não precise mudar em você. Então o seu chamado é pessoal. É você e Deus. Ah, mas quando ela mudar eu mudo. Não. Ah, quando ele mudar eu mudo. Não.
É você e Deus. Deixa ela com Deus, deixa ele com Deus, deixa o seu filho com Deus. Deus sabe o que faz. Então Deus tem um chamado pessoal para você, para se revelar a você, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Irmãos, e depois disso, que Deus mudar a sua vida e mudar a sua história, Deus quer mudar a sua família, quer impactar. Aí você vai ser um agente de mudança, você vai ser um agente de transformação. Noé chegou para a mulher dele e falou assim, olha, nós vamos construir uma arca. Chegou para a família dele, para os filhos, falou assim, nós vamos construir uma arca aqui, porque vai chover, vai ter um dilúvio, vai inundar a terra. Irmãos, se você for ler lá em Gênesis, nunca havia chovido. Nunca tinha chovido. A terra era regada com um vapor, era tipo assim um orvalho que caía e regava a terra. Mas Noé chegou para a sua família e falou assim, olha, vai cair uma chuva aí. Eles, mas o que é isso que é chuva? Chuva é o seguinte, vai cair água do céu e vai inundar tudo, nós precisamos fazer um barco. Imagina construir um barco no seco. Ficaram, alguns estudiosos dizem que 100 anos construindo a arca. 100 anos construindo a arca. Mas Noé mudou a história da sua família, da humanidade, porque os seus filhos foram salvos do dilúvio, a sua família foi salva do dilúvio, porque Noé impactou a sua família. Amém, irmãos? É tremendo quando você for impactar a sua família. Quando você como pai, como mãe, como filho, como criança, como nós falamos aqui da experiência da criança que mudou a história da família. Vidas que vão impactar outros. Servir no ministério, você vai impactar pessoas, vai impactar vidas. Irmãos, todo cristão saudável é chamado para servir. O que é que nós estamos esperando para nos lançar aos pés do Senhor? Falar assim, Senhor, eu estou aqui, muda a minha vida. Eu ouvi o seu chamado. Eu ouvi o seu chamado. Eu ouvi o seu chamado. Tem uma música tão antiga que eles não vão lembrar, só vou citar, porque eu não vou pedir para eles cantar, não. Mas é uma música do Asaf Borba. E ele fala assim, quanta coisa tem feito para o meu próprio prazer. Né? Tem andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente, né, ansiosa por aí, não te conhecendo como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, novamente eu digo sim. Eis-me aqui. Rendido estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Né? Me coloco submisso a ti, para o teu querer em mim realizar. Amém, irmãos? Olha que música. Então, querido, há um chamado sobre você. Esse chamado quer que você mude de vida. Esse chamado quer que você mude de vida. É para mudar para melhor, irmão. Não tenha medo de mudar para melhor. Não tenha medo de abandonar o pecado. Ame a Deus. É um chamado para a santidade. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.